E aí, galera, tudo bem? Então, a videoaula de hoje é para que a gente possa corrigir os exercícios últimos que apareceram no cronograma. Não só corrigir, eu vou comentar, explicar, para que principalmente quem não tem apostila ou quem teve dificuldade para fazer alguma dessas questões, poder esclarecer, copiar no caderno, porque essas atividades, elas são muito importantes, principalmente para serem consultadas na hora de vocês fazerem a avaliação 3, que é agora a semana que vem. Tudo bem? Então vamos começar. Colégio de Quintela, sexto ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 11, árabes, correção dos exercícios. Então, no Organize Ideias, da página 34, nós temos um texto muito interessante de Geoffrey Brennan, que presume-se por ter surgido em terras de camelos e de pastores nômades. O Islã representa o refluxo das ideias de um povo simples para o qual qualquer coisa maior que uma tenda era uma visão desconhecida. Na verdade, ele surgiu mais de cidades muradas do que do deserto, mais de mercadores que estavam em contato semanal com o mundo exterior do que com pastores de rebanho, mais de cidades crescidas à sombra de montanhas escarpadas, próximas ao mar ou situadas no centro de oásis irrigados, do que em areias quentes sopradas pelo vento e da solidão ainda no interior. Então, de acordo com esse texto e aquilo que a gente já estudou, comentou nas videoaulas, o argumento que esse texto apresenta sobre a formação do islamismo. Então, quando a gente fala lá em Islã, e nós sabemos que quem instaurou o islamismo na região da África e do Oriente Médio foi Muhammad, mais conhecido como Maomé. Ele era um integrante da tribo Coraxitas que vivia em Meca, um centro urbano, ou seja, uma cidade comercial e de peregrinação dos árabes, em Meca, onde tem a Caaba, a Pedra Negra de veneração de todos os deuses antes mesmo do islamismo. Então ele, Muhammad, trabalhava com caravanas de comércio. Então a atividade era bastante intensa da Península Arábica, pois era nessa região que se realizava a ponte entre o comércio do Oriente e do Mediterrâneo. Então, baseado nessas informações que Muhammad trazia da sua atividade, é que ele unificou o povo árabe através do islamismo. Essa é a ideia do texto do Organize Ideias. Agora vamos para os exercícios do Hora de Estudo da página 39. Então, nós vemos nesse analise as afirmativas, as respostinhas aí em azul, que o clima da Península Arábica propiciou o desenvolvimento da agricultura? Não. A Arábia a gente sabe que é uma região seca, então essa afirmativa é falsa. Os beduínos eram povos nômades que ocupavam o interior da Arábia. Guardem bem essa informação, ela é correta. Muhammad foi o profeta que pregou o islamismo e, por meio dessa religião, unificou o povo árabe. Acabei de informar no exercício anterior que esta frase é correta. E o jejum é uma das práticas religiosas aconselhadas aos muçulmanos ou islâmicos. Então, esta afirmativa também é verdadeira. O exercício 2 pede para explicar. Vamos ao 3, depois a gente retorna. O 3 pergunta: o que motivou os árabes a realizar a expansão territorial? Os árabes tinham uma motivação religiosa e desejavam a expansão do islamismo e a conversão dos fiéis. Havia também a motivação econômica, que buscava terras férteis além da Península Arábica. Então, são duas motivações: a expansão da religião e também a busca por terras onde se pudesse implantar e progredir a Península Arábica. A
questão 4, qual foi a contribuição dos árabes para a produção de livros? Isso é muito importante. Os árabes aprenderam a produzir o papel com os chineses, né? O papel foi inicialmente produzido pelos chineses, e os árabes trouxeram essa informação para o Oriente Médio. Foram difusores dos códices, a caligrafia e as belas iluminuras contribuíram para que os livros se transformassem, além de fontes de conhecimento, belas obras de arte. A questão 5, 4 alimentos que fazem parte da dieta alimentar nossa, mas que recebemos de informação através dos árabes, são eles: arroz, laranja, limão. Eu coloquei mais de 4 aí, vocês podem escolher, né? Café, banana, alface. Esses produtos foram trazidos para o Brasil pelos colonizadores portugueses. A Península Ibérica, né, aquele pedacinho da Europa, Portugal e Espanha, esteve sob a ocupação dos árabes por 7 séculos. Por isso que os portugueses tinham essa informação que trouxeram para nós. Bom, agora vamos para o caderno de atividades, né? E as informações verdadeiras e falsas estão aí respondidas no parênteses em azul. O governo era teocrático, sendo responsável tanto pela política como pela religião. Já expliquei que essa palavra teo, Deus, crático, relativo a governo. Então, essa afirmativa está correta. O islamismo não foi difundido além da Península Arábica. Essa afirmativa é errada. O islamismo foi difundido, inclusive, para a África, né? Então, essa segunda frase é errada. Por isso, vamos escrever no parênteses falso. A terceira frase: a sujeição das mulheres à autoridade dos pais, maridos ou mesmo dos filhos, homens adultos, é uma característica da sociedade islâmica. Essa frase é verdadeira. Muitas mulheres no Islã usam burca, né? São protegidas por véus, porque faz parte da orientação religiosa dos islâmicos. E a última frase: a fé islâmica não permite que novos conhecimentos fossem desenvolvidos. É errado. Muito pelo contrário, a fé islâmica recebe muitas informações de outras religiões. Inclusive, o monoteísmo é uma característica da religião judaica, da religião católica, que influenciou o islamismo. Então, a última frase é falsa. Bom, essa questão 10 é bem interessante, porque a gente tem que prestar atenção no mapa, né? E com base nele, a gente responde a questão A. Os fatores que contribuíram para a expansão islâmica, além da facilidade do entendimento da religião, as atividades comerciais, que eu estou falando desde o início da apresentação, a cobrança de impostos daqueles que não eram convertidos, contribuíram para a expansão do Islã. Lógico, né? Todo mundo queria ficar livre dos impostos, então se convertia ao islamismo. Na pergunta B, por quais territórios do Islã se expandiu durante a liderança de Muhammad? São os territórios da Península Arábica, isso ainda sobre a liderança de Muhammad. E na C, por quais territórios o Islã se expandiu com a morte de Muhammad a partir do ano 750. Então, o Islã se expandiu dos berberes, no Egito, na Pérsia, na Armênia, na Síria e na Espanha. A questão 11, no caderno de atividades, fala a respeito da unificação da Arábia e vamos analisar as afirmativas. As únicas que estão corretas, vamos direto à resposta, são o número 2 e a número 3. Após os conflitos armados, Muhammad reformou Meca, retornou a Meca, em menos de 10 anos unificou os árabes na Península Arábica. E a unificação dos povos árabes ocorreu com a liderança religiosa de Muhammad. As contribuições dos árabes nas seguintes áreas são: na matemática, algarismos arábicos, esses que nós utilizamos habitualmente, acrescidos do zero. Na astronomia, os árabes trouxeram a contribuição
da bússola e do astrolábio, instrumentos de navegação. Na medicina, os árabes criaram o primeiro hospital e também criaram instrumentos cirúrgicos. E na agricultura, desenvolveram técnicas de irrigação, né, para a terra ficar úmida, boa para o plantio. A questão 13 do caderno de atividades analisa essas imagens, né? Uma é do Emirados Árabes e a outra é aqui do Brasil, de Foz do Iguaçu. Então, após a análise dessas imagens, os elementos semelhantes, né, eu preferi registrar na pergunta para vocês poderem estudar, que está em azul. Então, essas contribuições que influenciaram, né, a arquitetura brasileira contêm elementos iguais lá da Arábia, que são os minaretes, que são arcos, colunas e cúpulas. Minaretes é a torre de uma mesquita, local onde se anunciam as chamadas para as 5 orações diárias, que faz parte da prática religiosa dos islâmicos.